Terceira parte, né? Uma parte bem legal aqui, a gente vai falar agora sobre framework, sobre gestão de dependência, né? Duas partes aí bem importantes aqui sobre o desenvolvimento de sistemas, né? Vamos ver para que serve cada uma dessas coisas. E no final a gente vai fazer um desafio bem legal aí, né? Para a gente colocar já no GitHub lá. E vai servir também como base ali, até para a gente fazer o nosso API já. Se não me engano, já na próxima aula aí, semana que vem, a gente já vai começar a fazer o desenvolvimento do nosso back-end, tá bom? Então vamos lá. Como a gente já falou, né? Framework. Rafa já comentou ali na aula de introdução à programação, né? Ele falou um pouco mais sobre framework, vocês têm ouvido aí falar sobre framework o tempo todo, desde o começo aí, que a gente começou aqui falando de Varia, né? O que é o framework, né? Hoje em dia, para fazer tudo do zero, vamos dar um contexto primeiro, né? Para fazer tudo do zero, além de demorado e custoso, é uma perda de tempo, né? Boa parte dos problemas básicos na programação já foram solucionados pela comunidade e compartilhados para que realmente nosso esforço na programação fique em resolver os problemas solicitados e não em perder tempo com configuração. Para isso, temos as bibliotecas e frameworks que nos auxiliam a resolver estes problemas sem termos que fazer toda a solução do zero. Muitos problemas comuns, como subir uma API, uma conexão com o banco de dados, entre outros, o próprio JavaScript com a plataforma Node já resolve, né? Mas alguns, né, vamos apresentar aqui os principais frameworks que não estão inclusos na plataforma e que precisa adicionar no projeto. Então, resumindo, um framework seria um conjunto de ferramentas, né, uma caixa de ferramentas, digamos assim, que a gente pode utilizar para resolver problemas comuns do nosso dia a dia de programação. Um framework também ele pode ser usado ali como uma caixa de ferramentas, como ele pode ser também usado como um esqueleto, né? Então existe framework que já te dá, além do conjunto de ferramentas, todo framework ele vai te dar o conjunto de ferramentas, mas alguns, além desse conjunto de ferramentas, te dá também uma estrutura padrão para seguir. Então ele vai te dar uma estrutura de diretórios, de classes, de como usar as classes, né? Então os frameworks eles te dão uma maneira de fazer acesso ao banco de dados, eles te dão uma maneira de fazer acesso a expor uma API, te dão acesso a consumir uma outra API externa, né, a mandar um e-mail, a fazer um monte de coisa. Então, o framework é um conjunto de ferramentas que a gente vai utilizar ali para o desenvolvimento do sistema ou uma estrutura que a gente vai ter também ali para seguir durante o nosso desenvolvimento. Então, o primeiro framework que a gente vai citar aqui, né, é o Express. Express é o principal framework de Node.js para criação de APIs, né? Ele é simples, é fácil de configurar, dá uma vasta possibilidade de execuções e operações para manipular as entradas e saídas, o que facilita muito em termos de produtividade e criação de API elegante e performática, né? Então o Express aí como a gente disse, é o principal framework aí para a gente fazer a criação de APIs REST, né? No mundo do JavaScript, ele é muito fácil ali para a gente comparado a outros, para a gente começar a fazer implementação nele, começar a desenvolver, né? Ele tem bastante popularidade aí, a comunidade é bem ativa e o esforço para a gente conseguir implementar nele é bem tranquilo, é bem baixo, tá? Também, falando de frameworks, a gente está citando aqui, né, que não podia ficar de fora no dia de hoje, as ferramentas de cloud, né? Quando a gente fala de cloud, seriam os provedores, né, provedores que fornecem computação em nuvem, né? O que seria essa computação em nuvem, né? Seria a sua capacidade de utilizar serviços como, por exemplo, um servidor, né? Como que era um servidor antigamente? As empresas tinham um CPD lá, né? Dentro do CPD tinha um servidor lá, uma máquina gigantesca, né? Com capacidade computacional grande, que ficava lá as aplicações que a empresa tinha que rodar e tudo mais, e você só conseguia acessar através da rede ali, né? Com esses provedores de cloud, como a Azure, né, e a AWS, a gente consegue fazer uso desses servidores na nuvem, através de cliques ali que a gente faz pela interface do site deles, né? Então, quando a gente fala de computação em cloud aqui, né, computação em nuvem, seria fazer uso desses provedores, né, para fazer o provisionamento, né, a infraestrutura que a gente precisa para nossas aplicações rodar, né? Então, sei lá, você pode chegar lá na Amazon e falar, eu quero um servidor com 50 gigabytes de memória, quero com 1 terabyte de SSD e tudo mais, e ele vai disponibilizar para você, né? Você fala, não, preciso só de um servidorzinho menor, 1 GB de memória, né, 500, né, dois núcleos ali de processamento e tudo mais. Você consegue fazer tudo isso aí através desses clouds, né?
esses a gente colocou aqui na categoria de frameworks, né? Porque eles facilitam, né? Eles te dão esse conjunto de ferramentas para a operação da sua aplicação, né? Para a infraestrutura da sua aplicação. Então, ambos, né? Tem o do Google também, que é o Google Cloud Platform também, que tem também um vasto conjunto de ferramentas que te facilita ali para fazer o deploy das suas aplicações, né? Quando a gente fala deploy, é pegar a sua aplicação, o desenvolvimento que você fez e colocar lá nesse servidor, lá na nuvem, que vai, a partir desse servidor, vai ficar disponível para que outras pessoas possam acessar o seu sistema aí através da internet, tá? Então, esses provedores, como eu comentei, eles disponibilizam esses diversos serviços, né? E alguns desses serviços são os buckets, né? Quando a gente fala de buckets, seriam espaços que esses provedores definem, né? Seriam serviços que esses provedores definem para a gente fazer armazenamento de qualquer coisa. Seria como a gente tivesse um arquivo, né? Pensa que a gente tem um arquivo na nuvem que a gente pode armazenar qualquer coisa, tanto documentos quanto fotos, né? Imagina que a gente tem lá um Facebook, né? Facebook e aquelas imagens que você tem lá de perfil, as imagens que você posta, ele não fica tudo dentro do servidor ali do Facebook, né? Dentro do servidor onde está rodando o sistema do Facebook. Ele é armazenado em um bucket que a gente chama, né? Que é um local lá, um serviço lá desses provedores que armazenam esses arquivos. Lógico, no final das contas é um servidor, né, que está rodando ali em um disco, mas você acessa de uma maneira diferente ali, né? Você não acessa uma pasta somente ali através do sistema de arquivos direto. Então, os buckets seriam esses locais de armazenamento de dados, né? Os gateways de API. O que seriam os gateways de API? A gente vai ver aqui na parte do desafio como que a gente vai criar as rotas para nossa API, né? Quando eu falar de rota, seria o que a gente usa na URL. Por exemplo, você está acessando aí no YouTube, né? No YouTube está lá, youtube.com/watch, aí tem uma interrogaçãozinha, né? E o V e um valor ali, né? Que é o ID do vídeo. Tudo que está depois da barra seria o caminho, né? Seria a rota, né? O gateway de API ele consegue mapear diversas rotas para diversos serviços diferentes, né? Então eu poderia ter, por exemplo, um site meu, né? Imagina que eu tenho um site douglas.com. Quando você acessa lá douglas.com/vídeos, aí eu pego e direciono essa URL para você acessar o YouTube. Aí você vê lá nessa rota do meu site sei lá, o canal do Devaria no YouTube. Aí se eu tenho outra rota /Facebook, ele direciona para o meu Facebook. Se eu tenho uma barra Instagram, direciona para o meu Instagram, entendeu? Um gateway de API ele pode chavear diversas rotas para serviços diferentes, né? A gente pode também prover ali nesses servidores de nuvem bancos de dados, a gente pode ter servidores de e-mail e uma infinidade de serviços lá que a gente pode ter, né? Principalmente aí, eu acho que a AWS é o principal, é o maior provedor de nuvem atualmente. Eles, não sei se está pau a pau com o Azure ou esse lá ainda é o maior de todos, tá? Mas eles têm muito serviço. Qualquer coisa que vocês possam imaginar, eles já têm alguma coisinha pronta lá que pode te facilitar no dia a dia. A gente tem também as chamadas bibliotecas, né? Bibliotecas ou pacotes ou libs, né? Todos esses nomes, todos esses termos, né? Se referem à mesma coisa, né? São ferramentas também, assim como os frameworks, disponibilizados por empresas ou pela comunidade, a fim de servir como utilitário para o seu código, sem que você tenha que escrever, né, para todo novo projeto tarefas repetitivas, como conexões de banco de dados, validações de formulários e etc. Veremos isso na prática dos próximos slides. O que isso significa, né? O framework, ele geralmente tem alguns conjuntos de ferramenta padrão, né? Então, vamos pensar num framework completão ali, que te dá a estrutura e te dá também uma maneira de acessar o banco de dados, te dá uma maneira de enviar e-mail, né? Te dá todas essas caixinhas de ferramentas já. As bibliotecas, elas seriam complementares a essas ferramentas que já vêm no framework. Por exemplo, uma validação de CPF, né? Que a gente tem aqui no Brasil. No resto do mundo a gente não vai ter a validação de CPF, mas aqui no Brasil a gente tem. A gente poderia, ao invés de toda aplicação que a gente desenvolver, escrever a lógica lá de validar o CPF, né? A regra de validar o CPF, a gente poderia fazer o uso de alguma biblioteca que já implementa essa regra, né? Então a ideia da biblioteca é a gente fazer justamente o uso dessas ferramentinhas aí que estão disponíveis no mercado para a gente ganhar produtividade, né? E falando nisso, o universo do JavaScript, ele é conhecido pela sua infinidade de bibliotecas, né? Então você tem até uma piadinha que o pessoal fala, né? Que surge uma biblioteca JavaScript aí a cada
minuto, né? A cada hora tem uma biblioteca nova. Porque, dada a facilidade, lei da linguagem, né? De você rodar o programa e tudo mais, toda hora alguém está escrevendo algum utilitáriozinho novo ali, alguma bibliotequinha nova, para facilitar o trabalho de alguma maneira, né? Então, direto ali tem diversas bibliotecas sendo desenvolvidas e publicadas para que isso fique disponível para a gente usar nos nossos projetos, né? E o que é um problema para uns, para outros é uma mão na roda, né? Então, umas pessoas acham ruim você ter um uso excessivo ali de bibliotecas, né? Ter muitas dependências no seu projeto, né? E outros acham bom porque, né? Acaba ganhando produtividade, acaba você não ter que escrever toda hora a mesma lógica e tudo mais. Dentre elas, existem algumas conhecidas como padrão da comunidade, né? Pois existe um maior suporte, uso e evolução. O que isso significa? A gente, como eu comentei, a gente tem milhares de bibliotecas disponíveis para a gente usar para muitas coisas. E, dando um exemplo aqui, para a gente conectar com o banco de dados, também existem milhares de bibliotecas disponíveis. Cada um implementou de uma maneira ali. Às vezes a pessoa fez só por curiosidade, né? Só para treinar algum conhecimento, para estudar. Ou a pessoa fez para realmente publicar ali para as pessoas utilizarem. Então existem diversas ferramentinhas, né? E algumas delas são consideradas padrão da comunidade. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas grande mantendo ali, né? Tem um grupo de pessoas fortes ali mantendo, ou seja, desenvolvendo, corrigindo os problemas, sempre atualizando, sempre, né, em contato ali, melhorando a ferramenta. Por isso que elas são consideradas padrões, tá? E como que eu uso isso, né? Como que eu uso essas bibliotecas? Onde que eu encontro elas? A gente vai ver isso agora na gestão de dependência. Falando de gestão de dependência, como comentei, a gente tem diversas bibliotecas, a gente pode fazer uso delas, né? Mas como a gente vai conhecer todas essas infinidades de bibliotecas e frameworks, né? Além de controlá-las, também precisamos adicionar essas bibliotecas no nosso projeto, né? Para gerenciar essas dependências, o JS, né, com o Node, ele tem nativo uma plataforma de gestão conhecida como NPM, onde podemos ver todas as dependências, além de adicioná-las ao projeto. O NPM, ele é um site e também é o chamado de repositório, né? Repositório de bibliotecas, né? Então, lá dentro do NPM, desse repositório, as pessoas que desenvolvem as ferramentas, eles publicam esses códigos nessa plataforma do NPM e através de um comando que a gente tem no nosso terminal, a gente consegue pegar desse repositório e colocar, incluir no nosso projeto. Essa é a ideia do NPM. Então, lá no NPM, geralmente esse código é fornecido em pacotes, né? Juntamente com outros conteúdos necessários para o projeto que consome esses pacotes. Em suma, um pacote NPM é um conjunto de arquivos .js necessários para executar a proposta a qual a lib foi desenvolvida, além de outros arquivos relacionados a esse código, e um manifesto descritivo que inclui informações como o número da versão do pacote, informações sobre o repositório, sobre os mantenedores e tudo mais. Os desenvolvedores, com o código para compartilhar, né, criam pacotes e publicam em um host público ou privado, né? Como eu comentei, o NPM ele tem aquele site público ali onde a gente consegue verificar todos os pacotes publicados, mas por trás ali ele tem um host, né, um serviço, né, um servidor, onde realmente ficam armazenados todos esses códigos que o pessoal publica, né? Que pode ser público ou pode ser privado, né? Você pode ter algo que você disponibiliza para qualquer pessoa usar, ou você pode ter pacotes, por exemplo, que só a sua empresa vai usar. Então, se você está trabalhando em uma organização e a sua organização tem bibliotecas internas, né? Regras de negócio que as aplicações daquela empresa vão utilizar, ele pode subir esses pacotes, essas bibliotecas em um host privado, né? Pode ser do NPM, pode ser algum outro host privado que a empresa queira utilizar, tá? Não tem só o NPM para isso. Aí os consumidores desse pacote obtêm esses pacotes de hosts adequados, os adicionam no seu projeto e chamam a funcionalidade de um pacote no código do projeto. Em seguida, o próprio NPM manipula todos os detalhes intermediários. Ou seja, né? Como a gente está falando aqui de dependência, né, a gente tem dependência. Então, se eu tenho lá, vou usar o exemplo da validação do CPF. Eu tenho um projeto aqui, né, que tem um cadastro de pessoa, por exemplo. Esse cadastro de pessoa, um dos campos que eu vou pedir lá é o CPF.
mas eu não quero fazer a regra do CPF aqui na minha aplicação. Então eu posso fazer o uso dessa lib. A partir do momento que eu estou fazendo uso dessa lib, dessa biblioteca, eu estou dependendo dela. Então minha aplicação depende dela. Como a gente está falando de gestão de dependência, é a organização, a orquestração de todas essas pecinhas necessárias para a minha aplicação funcionar. Se por acaso algum dia a aplicação sumir de lá, né, do NPM, deixar de ser mantida, for removida e tudo mais, a minha aplicação pode quebrar por conta disso. Então, se eu for atualizar minha aplicação por algum motivo e não está mais disponível aquela biblioteca, aquele pacote e tudo mais, minha aplicação pode parar de funcionar porque eu estou dependendo de uma coisa que não existe mais. Então, essa gestão de dependência é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que sempre buscar ali, achar as dependências padrão, né? Como a gente comentou da comunidade, pois a gente sabe que elas estão sempre sendo mantidas, sendo sempre atualizadas, se ela tem pessoal de confiança, né? Sempre respondendo as coisas e tudo mais, que isso facilita com que a gente não fique na mão por algum motivo, né? E como o NPM ele oferece suporte a hosts privados, junto com o host público, né, o nuget.org, ou coloquei errado aqui, é o npm.com lá, né? É possível usar pacotes NPM para compartilhar o código exclusivo com a organização ou com o grupo de trabalho. Como eu comentei, né? O grupo de trabalho, né, que a empresa poderia ter, né, internamente ali, poderia ter as bibliotecas exclusivas da empresa que vai ser usada só dentro da empresa. Se você quiser usar aquele pacote que a empresa desenvolveu nos seus projetos públicos, você não vai conseguir porque o host é privado e você não vai conseguir se comunicar, né? Você pode usar os pacotes de forma conveniente, de levar em consideração o seu próprio código para o uso em nada mais além que os seus projetos, né? Eu, por exemplo, eu fazia isso no começo lá, né? Eu pegava, queria fazer o teste de alguma coisa, queria aprender a desenvolver alguma coisa. Eu pegava, desenvolvia uma bibliotequinha e publiquei lá no NPM, né? Então eu peguei lá coloquei no meu GitHub e lá depois do meu GitHub peguei e linkei lá no NPM. Então eu fiz a publicação de um pacote. E aí alguns outros projetos pessoais que eu fiz para aprender ali, para aprender a programar algumas coisas, eu fazia uso dessa bibliotequinha que eu fiz. Aí eu não precisava toda hora ficar escrevendo a mesma lógica. Então essa é a ideia. Você pode usar tanto para projetos pessoais, você pode usar para projetos realmente da sua organização, você pode fazer pacotes exclusivos ali da empresa, ou você pode fazer uso de pacotes públicos da comunidade, enfim. Em resumo, né, o pacote é uma unidade compartilhável de código, mas não exige e nem implica qualquer meio específico de compartilhamento, né? Além do NPM, também existe um gerenciador de pacotes aí conhecido, bem famoso, né, que é o Yarn, né? Porém, a gente vai focar aqui no uso do NPM durante o nosso curso, tá? A gente não vai abordar o Yarn aqui, nesse momento, mas vamos focar no NPM, que é o padrão, beleza? Aí, tanto o NPM quanto o Yarn, eles utilizam um arquivo para fazer essa gestão de dependências, né? O nome do arquivo é o package.json. Ele é um arquivo com a estrutura de JSON, né, como vocês podem ver ali, que tem realmente ali na parte de dependências, né? Aqui, por exemplo, está dev dependencies, né? Dependências de desenvolvimento. A gente pode ter dependência que a gente usa somente em tempo de desenvolvimento e tem dependência que a gente precisa realmente para a aplicação funcionar, né? Então, dentro desse package de JSON é aquele manifesto que eu comentei, onde tem o nome do projeto, tem a versão, a descrição, quem que é a classe principal, alguns scripts utilitários, quem que é o autor, a licença, todas as dependências de desenvolvimento ou as dependências de produção e assim por diante. A gente pode ter diversas outras chaves aqui nesse arquivo, nesse package de JSON, para definir outras coisas relevantes aqui do nosso projeto, tá? A gente também tem o package lock, né? O que é o package-lock? Package-lock é assim. Imagina que a gente está usando o nosso projeto, como a gente comentou, o pacote ele tem versões, né? Então eu estou usando no meu projeto a versão 1 do pacote que valida CPF. Aí o cara lá que desenvolveu essa biblioteca lá que valida o CPF, ele foi e fez uma atualização lá numa regra de negócio específica, né? Sei lá, fez uma atualização e quebrou a validação do CPF, ou seja, ele implementou uma regra de negócio errada. Esse package lock, ele garante que a versão que vai ser instalada ali, quando eu mandar instalar as dependências, é a mesma versão que eu estava usando anteriormente e que já estava funcionando. Por exemplo, a versão 1. Se o cara publicou a versão 1.1, como o meu package lock está apontando para a versão 1, meu projeto ainda continua funcionando. Mas se por algum motivo eu precisar atualizar essa dependência para 1.1, meu projeto vai deixar de funcionar. Então, o package lock é como se fosse um cadeado ali, né? Ele bloqueia a dependência naquela versão específica que você sabe que está funcionando, né?
e garante que todos os devs utilizem a mesma versão dos pacotes, né? Então, se eu tenho a versão 1.0 aqui, já estou usando o pacote há mais tempo, aí outro desenvolvedor, por exemplo, o Dani, vai lá amanhã e quer usar esse mesmo projeto lá na máquina dele. Na hora que ele mandar instalar as dependências, o NPM vai olhar no meu package log qual que é a versão que deu certo ali que eu tinha instalado e vai usar a mesma versão lá na máquina do Dani, para ele não ter problema durante o desenvolvimento. Beleza? Agora a gente vai para a parte legal, né, cara? Agora a gente vai para a parte prática, a gente vai colocar todos esses conceitos aí no código, né? Vamos botar a mão na massa, vamos ver as particularidades ali do framework de JavaScript. Vamos exercitar algumas coisas. Vamos lá para o nosso querido VS Code. Então vou criar aqui no meu VS Code, tá? Vou continuar na aula aqui, ó. Vou criar aqui a aula 4, beleza? Estou no projeto aqui nosso do JavaScript, certo? Nessa parte aqui a gente vai falar agora sobre a nossa querida, né, API, né? O que é uma API, pessoal? Uma API, né, como comentei já durante a aula aí, é aquela interface que a gente pode ligar um sistema e outro, ou que a gente pode ligar também a camada front-end com a camada back-end, né? A camada front-end a gente está falando aí tanto front-end web quanto front-end de aplicativo, né? Front-end mobile, tá? E também a gente pode usar API para comunicar um sistema com o outro, né? Eu dei o exemplo lá do sistema do correio, né? A gente pode usar a API do sistema do correio para fazer uma consulta do valor do CEP de uma determinada coisa. A gente poderia fazer a API, o consumo da API da previsão do tempo lá para saber fazer um sistema para saber se vai chover ou não vai na semana e tal. Então a gente pode usar a API tanto para integrar um sistema com o outro, quanto para fazer uso da ferramenta ali entre camadas do mesmo sistema, tá? Camadas back-end, front-end e mobile. Então vamos lá. Aula 4, nosso objetivo aqui é criar uma API, fazer uso das dependências, instalar os pacotes e tudo mais, né? Vamos criar aqui a primeira coisa. Eu criei aqui a pastinha da aula 4. Vou entrar aqui no meu terminal, aula 4. CD, lembrando aqui o comando para a gente mudar de diretório, né? Mudou de diretório, eu estava aqui no diretório do JavaScript, eu mudei aqui para aula 4, tá? Para quem não lembra como abre o terminal, menuzinho aqui no canto superior, terminal, new terminal. Aí ele vai abrir aqui já para você na pasta do repositório, eu mudei aqui para minha aula 4. Legal, para a gente começar um projeto aqui no JavaScript, definir aquele package JSON, né, aquele manifesto inicial, a gente vai fazer o uso do próprio comando do npm, tá? Quando a gente faz a instalação do Node, a gente também já tem por padrão aqui disponível esse comando npm. E aqui no npm, para a gente fazer a inicialização do nosso projeto, eu vou usar aqui ó, o comando npm, a opção init, e eu vou colocar um "-y" aqui no final, porque aí ele já vai responder sim para todas as perguntas que o npm init ali ele faz, tá? No começo do projeto. Então vou dar um enter, aí olha lá, ele já criou para mim aqui, ó, dei um enter, ele criou aqui para mim o package JSON, como é que ele cria por padrão, né? O nome do projeto ele coloca o nome do próprio diretório aqui que eu tô, né? Versão 1.0, que é a inicial, ele fala que o arquivo inicial é o index, a descrição tá vazia, tudo mais. Nossa, eu apertei sem querer um botão aqui. Aí, aqui tem o index.js, né? Aqui ele vem com o script padrão, que é o de teste, tá? Aqui ele só tá dando mensagem, que não tem nenhum script especificado. As palavras-chave. O que são essas palavras-chave, né? Vamos lá no npm rapidinho até para vocês darem uma olhada, tá? Vou abrir aqui meu navegador. Vou escrever aqui, ó, npm. Esse primeiro site aqui, ó, npmjs.com, né? Aqui ele tem uma barrinha de pesquisa para a gente buscar os pacotes. Vou colocar aqui, por exemplo, como eu comentei lá do Express. Express, ele veio aqui, ó, match exato, né? Combinação exata, ele achou essa biblioteca. Aí aqui você tem, né, versão, a última vez que foi publicada e tudo mais. Tem diversas outras libs aqui embaixo que pode auxiliar. E daí, quando a gente, se vocês verem, repararem aqui embaixo, tem como se fossem umas tags, né? Todas essas tagzinhas aqui que você define são aquelas keywords, né, que a gente tem nesse arrayzinho aqui no package JSON, tá? Então eu entrei aqui no Express, olha só. Aqui ele está dando um exemplo, né, como que a gente faz o uso do Express.js. Então beleza. Criou o nosso package JSON. Vou fechar aqui, tá? Vou criar aqui o nosso index, né? Ele está pedindo aqui um index.js, né? Então vou botão direito aqui dentro da pasta aula 4, new file, index.js. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente criar uma API com o método HTTP GET, tá? O método HTTP
lembrando lá, quem não viu a aula de redes, né? Aula de redes e tal, o Dani comentou sobre isso, né? São os métodos da HTTP. HTTP é o protocolo lá de comunicação, né? E a gente faz o uso aqui quando a gente comunica sistemas web, né? E APIs, a gente faz o uso do protocolo HTTP. E o método GET é um método que devolve alguma informação. Quando alguém solicita, faz uma requisição usando o método GET, o sistema entende ali internamente que ele precisa devolver uma informação, né? Isso aí é um padrão utilizado aí no desenvolvimento web. Então vamos comentar aqui quais são os passos necessários para a gente resolver, né? Para a gente resolver essa nossa API. Então dentro do nosso index.js aqui eu vou colocar o seguinte, né? Vou criar, né? Vou configurar. Então vamos primeiro configurar o nosso Express. A gente precisa, lembrando lá do nosso controller, né? Vamos criar o controller para receber a requisição. Vamos devolver para o usuário os dados dele via JSON, tá? Aquele padrão lá de retorno de dados, né? De comunicação de dados aqui da web. E a gente vai também, se der tempo, a gente vai fazer o nosso Swagger, né? Swagger, não sei se todo mundo viu ontem a aula do Rafa lá. O Swagger, ele é um utilitário também, uma ferramenta que a gente usa tanto para documentar a nossa aplicação aqui, todos os endpoints disponíveis e tudo mais, né? Quando a gente fala endpoints, são aquelas rotas que eu comentei, né? Então, quando eu falo aqui, ó, endpoint, eu estou falando desse conjunto completo aqui, né? Tanto o domínio quanto o path, né? O path que seria o que vem depois da barra aqui, depois do .com, né? O domínio aqui no caso é o npmjs.com, né? npmjs.com é o domínio. O path é o package/express. Quando eu falo endpoint é tudo isso. Nossa aplicação também ele vai ter uma rotinha assim, bonitinha, que a gente vai definir, tá? E o Swagger, ele mapeia, né, todas as rotas possíveis que a nossa... Quando eu falo rota ou endpoint, é isso daqui, tá? Todas as rotas possíveis que nossa aplicação pode ter, tá? Então vamos lá. Fazer o Swagger para documentar os nossos endpoints e também fazer algumas chamadas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer vamos olhar aqui na documentação do Express. Se vocês repararem, é muito simples, né? É muito simples a gente fazer um servidor aqui, né? Então a gente basicamente instancia o Express, né? Cria a aplicação. Aqui esse get ele está falando aquele método HTTP get na rota, né? Barra só, que é só a raiz, é só assim. Ele vai retornar esse hello world e vai escutar na porta 3000. Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu já quero ensinar vocês a fazer de uma maneira que a aplicação de vocês fique estruturada de uma maneira bacana, que consiga ser extensível aí, que consiga crescer, sem muitos problemas e fique de uma maneira organizada e bem legal, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai instalar o Express, tá? Para a gente instalar uma dependência, a nossa aplicação vai depender do Express. Para instalar uma dependência, a gente vai usar o comando do npm também, tá? Então vai ser npm espaço i de install, tá? Posso usar só i ou posso usar install. Tanto faz, tá? Eu prefiro usar o i, que é um pouco mais resumido, eu escrevo menos, tá? E express. Simplesmente isso. Quando eu escrevo aqui npm, nosso gerenciador de pacote, e para instalar o express, que é a nossa dependência. Dei um enter, esperar um pouquinho, que aí ele já vai carregar ali, tá? Beleza. Aí a gente vê aqui, ó, na barrinha da direita, olha só, ele criou aquele arquivo packagelock.json, né? Se vocês olharem aqui no packagelock.json, ele tem aqui uma estrutura semelhante com o package.json, mas aqui ele fala das dependências, né? Olha só o tanto de dependência que já tem aqui dentro, tá? O que o npm fez, né? Ele instalou o Express e além de instalar o Express aqui pra gente, ele instalou também todas as dependências que o Express precisa para funcionar corretamente. Então, o próprio npm ele já resolve as dependências que o nosso projeto precisa, as dependências que os projetos que a gente depende precisa e assim por diante, sabe? É uma cadeia ali que ele vai verificando todas as dependências, que ele vai verificando todas as dependências ali do projeto e vai colocar aqui no package log para a gente não ter aquele problema, tá? Aí a gente vai ver aqui também, ó, o Ale perguntou ali se eu instalei de forma global. Não, né? Quando a gente faz o npm ali, Ale, eu tô dentro do projeto, né? Eu tenho aqui já um package.json
E aqui, ó, vocês vão ver que ele criou no meu package.json também essa chavinha de dependências, tá? Ele colocou aqui Express, né, na versão 4.17.1. Reparem que ele colocou também esse acentinho aqui na frente, né? Isso significa que qualquer alteração que tiver aqui se eu não me engano, aqui no patch ou no minor aqui, ó, algum desses dois números, agora eu não tenho certeza qual que é, né? Se é o primeiro ou se é o segundo. Se tiver versões novas, né? Se o pessoal lá que desenvolve o Express lançar versões novas, né? A 18 ou a 17.2, 3 e tal, se eu não tiver o meu package lock, ele vai instalar essas versões mais atuais e não a 4.17.1. Para que isso não aconteça, eu sempre busco tirar aqui esse circunflexo e deixar a versão fixa. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Sempre que eu for instalar as dependências do meu projeto, se tiver ou não o meu package lock, eu quero que instale essa versão aqui, tá? Então isso daqui é como se fosse uma segurança adicional, tá? Então eu estou tirando ali ó, o acentinho da frente, né? O circunflexo, né? Para forçar que sempre seja essa versão do pacote que eu quero que instale na minha aplicação. Beleza. Então a gente já instalou o Express, tá? Por enquanto isso, ele criou o nosso package lock, ele criou o package.json, ele criou também essa pastinha Node Modules, né? Node Modules é onde efetivamente o NPM faz o download lá dos códigos, né, das bibliotecas necessárias para o Express funcionar e baixa aqui para o nosso projeto. Então se a gente olhar aqui dentro da pasta Node Modules, vocês vão ver que tem diversas outras pastas aqui dentro, tá vendo? Inclusive o Express. Aí se a gente quiser ver o código, né, efetivamente que o Express tem, aqui dentro a gente consegue ver, né? Eu abri a pastinha do Express, aqui eu consigo ver o package.json do próprio Express e eu consigo ver o código, né? Tem esse arquivo index.js, que é o principal aqui da aplicação, e dentro, né, ele está exportando tudo que está dentro de lib/express. Então, se vocês verem, tem diversos códigos aqui, né, .js, né, que ele usa ali internamente para expor as coisas que ele precisa do framework, né? Então aqui você consegue ver o código, né, de todas as dependências necessárias. Legal. Aí vocês vão ver que é o seguinte, uma boa prática é que a gente ignore esses arquivos, né, esse arquivo Node Modules, tá? Para que nosso repositório não fique com gigantesco, né? Imagina que a gente tem diversas dependências aqui, essa pasta Node Modules tem a tendência de ficar grande, ficar pesada. Não é uma boa prática a gente versionar, né? A gente subir para o GitHub essa pasta Node Modules. Como que a gente faz para o GitHub, para o Git ignorar essas dependências, ignorar algum arquivo? A gente vai criar aqui na raiz do projeto, né, um arquivo chamado git ignore. Então é ponto na frente, git ignore. Legal. Criei um arquivo chamado git ignore. O que eu vou falar para ele? Eu quero que ignore toda a pasta que comece com o nome Node Modules. Salvei. Olha só, não sei se vocês repararam aqui na minha esquerda, né? Que agora essa pasta Node Modules ela fica cinza, ao invés de ficar verde. Então, como eu falei aqui, para ele ignorar essa pasta, o Git não vai versionar essa pasta. Então, tudo que está aqui dentro, se eu fizer por acaso alguma alteração em algum arquivo aqui dentro, né? Isso não vai subir para o meu repositório, né? Então, nunca se deve alterar nada dentro do Node Modules, tá? Você sempre precisa corrigir no seu código, ou se você precisa fazer alguma correção em alguma lib, você pode ajudar a comunidade desenvolvendo também novas funcionalidades ou correções para alguma biblioteca que você está utilizando, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai configurar o nosso Express agora, né? Então a gente já instalou a dependência do Express, a gente já também colocou no Ignore o Node Modules, né? Agora efetivamente a gente precisa criar, né, configurar no Express e fazer a nossa aplicação. Uma outra boa prática que a gente usa é criar uma pasta chamada src, tá? Que é onde vai ficar o nosso código efetivamente, tá? Então aqui dentro da pasta src, a gente não vai deixar tudo solto na raiz do projeto aqui, né? No caso da nossa aula 4. A gente vai deixar aqui dentro da pasta src, tá bom? Então dentro da pasta src, como eu comentei, né? A gente vai primeiro configurar o nosso Express. Então eu vou criar um arquivo aqui dentro da pasta src, na raiz dela, chamado app.js. Por que app.js? Né? Vai ser o nosso arquivo principal da aplicação, tá? Dentro desse arquivo aqui eu vou configurar, a gente vai definir uma classe onde a gente vai configurar o nosso Express e vai definir também, vai passar as responsabilidades
para os nossos controllers definir cada um a sua rota, a rota de cada um que cada um vai responder, tá bom? Então vamos lá. Para a gente fazer o uso do Express, a gente precisa importar ele aqui no projeto, como se fosse uma biblioteca, tá? Então, para fazer a importação da biblioteca de algum módulo, a gente usa aquele método require, como a gente já usou outras vezes ali, né, no projeto. Por exemplo, naquela questão lá do readline, que a gente usou para fazer a importação do módulo nativo do Node, o readline. A gente também usa o mesmo require para fazer a importação de pacotes, né, que a gente instala aqui na nossa aplicação. Então, a boa prática é a gente usar sempre o mesmo nome da variável com o mesmo nome do pacote. Usei o require, então o retorno, né, da importação desse express vai jogar nessa variável aqui express. Legal? Beleza. Feito isso, agora a gente vai fazer uma classe chamada app, né, para fazer classe, palavra reservada class, né, espaço, A maiúsculo, pp, beleza. Eu vou ter uns métodos aqui, vou ter um método chamado start, né, que vai ser o método responsável por iniciar minha aplicação, tá? Aqui dentro do método start, ele vai fazer a chamada de todos os métodos necessários para configurar o meu Express e tudo mais, e deixar minha aplicação funcional ali para aceitar as requisições dos usuários, tá bom? Aí aqui dentro, como eu comentei, né, eu quero que ele configure o meu Express. Então eu vou chamar, lembra? Quando eu preciso chamar algum método dentro da própria classe, eu preciso usar o diz. Diz ponto. Aí eu vou chamar um método aqui chamado setup express. Esse método ainda não existe, né? Obviamente, a gente não criou, mas eu só estou chamando aqui para vocês verem qual que vai ser a nossa lógica aqui, né? A nossa lógica inicial da aplicação. Chamar um setup express. Aí aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vou criar um método setup express. Então, dentro do contexto da minha classe, eu já criei dois métodos, né? Método start, o responsável aqui por devolver, né? Por inicializar tudo necessário da minha classe, e o método setup express. Aqui no setup express, eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou usar o diz também de novo. Aqui eu vou criar uma instância da classe express, tá? Então, por exemplo, quando eu chamar esse método, eu vou atribuir uma variável para o contexto da classe, chamada express, tá? Então é diferente uma coisa da outra, né? Diz express, estou fazendo referência ao contexto da minha classe. Esse express aqui de cima faz referência à biblioteca que eu instalei do framework, tá? Aí aqui eu vou simplesmente chamar o método, né, express. Quando a gente, no caso aqui do express, né, é simplesmente isso. Fazer a chamada para o método após importar o arquivo, tá? Como a gente viu aqui, ó, voltei aqui na NPM, tá? Como é que ele fala para a gente fazer o uso? A gente faz simplesmente a atribuição e para instanciar a aplicação a gente simplesmente faz o uso da função, tá? Express. Foi isso aqui que a gente fez até agora. Beleza. Criei uma instância aqui do Express na minha aplicação. Beleza, show. Agora, eu preciso falar o seguinte. Eu preciso ter um método aqui para iniciar o meu servidor, tá? O meu servidor de aplicação. Então, eu vou criar aqui embaixo um método start server. Por que start server? Ele que vai iniciar o meu servidor, propriamente dito, né? O meu Express. Como eu estou fazendo as chamadas aqui na sequência, né? Eu chamei setup express e aqui embaixo eu vou realmente chamar o meu... falar para essa classe aqui do Express escutar, né? Que é essa parte aqui de baixo, tá? Aqui, ó, app.listen, né? Vou falar para ele escutar numa porta específica que a gente vai definir agora. Então, a primeira coisa, vou falar aqui qual que é a porta. Vou falar aqui a porta 3001, tá? O que é uma porta, né? Não sei se vocês lembram lá da aula de redes, né? Na sua máquina aqui, existem diversas maneiras de acessá-las. Os acessos da sua máquina são através de portas, né? As portas, elas definem aqui um local realmente de entrada ali da sua aplicação. Então, a gente vai utilizar a porta 3001, no caso dessa máquina aqui onde eu estou rodando a minha aplicação agora, né? No caso da máquina de vocês também vai ser a porta que vocês definirem aqui. Então, vou fazer o uso da porta 3001 para subir o servidor dessa API aqui que a gente está fazendo agora, tá? Então, eu vou usar ali o diz.express, tá? .listen, né? Que é para escutar. O que o listen espera? Né? Ele espera a porta e um callback, né? A gente tem duas implementações. Aqui a gente pode passar só a porta,
ou a gente pode passar a porta e um callback, como a gente viu, né? Um callback é aquela função anônima. Então eu vou passar aqui a porta, né? E o segundo argumento, olha só, ele tem duas implementações do método lista, né? O primeiro que eu posso passar só o callback direto, o segundo que eu passo a porta e um callback, ou só a porta, um hostname, o callback, enfim. Eu vou passar aqui um callback no segundo argumento, tá? Que vai ser, né? Eu defini aqui uma função anônima. Quando que essa função anônima vai ser chamada? A partir do momento que o servidor, né, que o Express, subiu a aplicação nessa porta aqui na máquina onde estiver rodando o sistema, aí ele vai chamar esse callback falando assim, né? Falando que a aplicação está realmente rodando, está up. Aqui dentro desse método, desse callback, eu vou dar um console.log para falar que a aplicação está rodando. Aplicação, API, né? API está executando na porta. Aí eu vou usar aqui agora aquela porta que a gente colocou ali, né? Port. Legal. Então, Setup Express e o Start Server é outra coisa. Eu vou fazer a chamada, então, agora do Start Server aqui embaixo. Dentro do método Start, primeiro ele faz o setup aqui do Express e depois ele manda iniciar o servidor. Legal. Até aqui, sem problemas. A gente só fez a configuração do nosso Express e criamos um método aqui na aplicação para mandar subir a aplicação. A gente pode testar, tá? Para ver se isso daqui está funcionando. Primeira coisa que a gente precisa fazer é exportar, né? Lembra do module.export? Module.export igual app, né? Para a gente falar que desse arquivo aqui, app.js, vai ser exportada essa classe app, beleza? Salvei. Vou vir aqui no meu index, tá? Aqui no meu index, vou colocar aqui, ó, const app com a maiúsculo, né? Que vai ser a referência da classe. Require ponto barra para falar que é no mesmo diretório onde esse index está. Eu quero que acesse dentro do diretório aqui do index, tem a pasta src, ou seja, ponto barra src barra app. Aí o que eu estou falando, né? Dentro do próprio diretório aqui do index, acha a pasta src e dentro da pasta src acha para mim o arquivo app.js. O resultado disso joga nessa variável app. Beleza. Agora eu vou instanciar a aplicação aqui, né? Eu vou chamar de API, né? Que é uma variável. Que vai ser um new. O construtor dela é vazio, coloco um ponto e vírgula no final. Beleza? E por último, eu vou chamar um API.start, né? Que o start que vai ser chamado ali para iniciar realmente a lógica de negócio que a gente tem aqui dentro, tá? Beleza? Então a gente pode testar aqui para ver se está funcionando. Para fazer isso, a gente pode fazer, executar aquele comando, né? Node index.js, que ele vai funcionar. Ou a gente poderia rodar também, fazer um script customizado aqui do próprio npm. Para fazer isso, já vou ensinar para vocês aqui, ó. Abre o seu package.json. Aqui dentro da parte de scripts, eu vou apagar esse script de teste aqui, que por enquanto a gente não precisa dele, tá? Aí eu vou colocar aqui aspas duplas, eu vou chamar de start. Start ele é um script especial, que é para iniciar a aplicação, tá? Então aqui dentro eu vou simplesmente chamar assim, ó, aquele mesmo comando que a gente está rodando ali no terminal, node index.js. Então ele vai pegar o executável do node e vai mandar executar esse arquivo, index.js, que está na raiz aqui do projeto. Quando a gente rodar aqui no nosso terminal agora, um npm start, né? Start é o nome aqui do meu script, tá? Vou dar um enter, ele vai executar aqui o node index. Aí ele vai me perguntar aqui no caso do Windows, né, se eu permito ou não ele acessar aquela porta 3001. Eu vou permitir, tá? Aí ele me deu uma mensagem, tá? A API está executando na porta 3001. Ótimo. Então a nossa aplicação ela tá up. Porém, ela ainda não tem nenhuma rota, né? Não tem nenhuma rota escutando ali a aplicação, né? Então vamos lá. Vamos colocar ali vamos criar o nosso controller, né, para fazer uma manipulação ali da requisição propriamente dita. Vou criar aqui dentro da pasta src, eu já vou separar também a responsabilidade aqui das coisas, né? Então vamos criar o nosso controller. Vou criar uma pasta controllers no plural, onde eu vou deixar todos os controllers aqui dentro, tá? Então aqui dentro do controller, a gente vai fazer também o uso aqui de herança. Vocês vão ver que vai ficar bem legal essa estrutura, né? Que vai facilitar até para a gente estender futuramente a nossa aplicação. Dentro da pasta controller, eu vou criar um novo arquivo.
chamado de base controller.js. Beleza. O que eu vou ter aqui no meu base controller.js? Eu quero que essa classe seja uma classe base para todo controller novo que eu criar, herde alguns métodos e comportamentos padrão, tá bom? Então, a primeira coisa eu vou definir aqui, ó, classe base controller, abre e fecha o parênteses, beleza. Eu vou definir um construtor para a classe controller, tá? Definir um construtor. O que eu quero receber no construtor? Eu quero receber a instância do Express. Instância. O que é essa instância do Express? Vamos voltar ali no nosso app.js. Seria essa instância aqui, ó. Diz app. Né? Esse diz Express aqui. Quero receber essa instância. Aí eu vou fazer uma validação aqui, tá? Aqui dentro. Se não tiver a instância do Express, aí eu vou colocar aqui um abre e fecha chaves. Eu quero que lance um erro. Lembra do throw new erro? Então, throw, né, para lançar uma exceção. New error, né, uma classe de erro padrão aqui do JavaScript. E vou dar uma mensagenzinha aqui dentro, tá? A instância do Express é obrigatória. Legal. Então, se a pessoa instanciar um controller, né, e não passar a instância do Express, eu quero que lance um erro. Legal. Aí eu vou pegar aquela instância do Express e vou atribuir também aqui para uma propriedade Express do próprio controller, tá? Então eu vou pegar aqui Express Instance, né, a variável que a gente está recebendo ali no parâmetro, coloquei aqui dentro. Depois que eu atribuir a instância do Express aqui dentro, eu quero chamar o método setup dis.setup_routes. O que vai acontecer? Por que eu estou fazendo isso? Toda vez que eu criar um controller novo, esse controller ele tem a responsabilidade de receber a requisição em alguma rota e manipular alguma regra de negócio. Então, praticamente todo controller vai ter uma rota diretamente associada, tá? Então, eu vou pegar uma instância do Express e eu vou falar para o próprio controller definir as rotas que ele vai escutar. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse método, ele não existe. Se vocês lembrarem na aula passada, eu falei um pouco sobre aqueles métodos abstratos, né? Aqui no JavaScript a gente não tem a definição específica dos métodos abstratos, mas a gente pode fazer de uma outra maneira, né? Então eu vou definir aqui esse setup routes como um método abstrato, né? Vou simular um método abstrato. Então eu defino a criação desse método e aqui dentro eu vou lançar um erro também. Por quê? Porque eu quero que as classes filhas da base controller eles implementem esse método. Não quero que seja esse método padrão. Quero que cada controller implemente o seu próprio setup routes, que é para configurar as rotas padrão de cada um. Então, eu vou falar aqui dentro, né? O erro setup routes deve ser implementado. Beleza. Setup routes deve ser implementado. Eu vou passar aqui também, como parâmetro para o setup routes, o path base, né? O que é o path, né? É esse caminhozinho que a gente fala aqui depois da barra. Então, eu quero que minha API comece sempre com barra API aqui, tá? Quero que comece assim, sempre barra API. Então, eu vou falar aqui que o path padrão vai ser barra API. Salvei. Então, o setup routes está recebendo como padrão aqui o barra API. Beleza. Se o controller que está sendo como base não implementar o setup routes, vai lançar um erro para ele, a aplicação não vai conseguir ser executada, tá bom? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou apertar S para parar de rodar. Legal. Se vocês verem, né? Quando a gente roda ali simplesmente com Node, o nosso executável, a gente tem que parar a aplicação e subir toda vez que a gente faz uma alteração. Para a gente não ter que fazer isso, existe uma ferramenta, né? Uma outra biblioteca chamada Nodemon, que fica escutando alterações no nosso arquivo, da nossa aplicação. E caso há alguma mudança nesses arquivos, ele automaticamente já reinicia a nossa aplicação. Isso facilita durante o nosso ambiente de desenvolvimento aqui, tá? Então a gente pode instalar ela através do npm. Então vou colocar aqui npm e... Só que é uma coisa diferente. O Nodemon, o nome da biblioteca é Nodemon, mas ela é útil somente no ambiente de desenvolvimento. No ambiente de produção, não quero que ele fique atualizando a aplicação se der qualquer alteração nos arquivos.
Porque se acidentalmente eu mexo em algum arquivo que não deveria, eu vou acabar quebrando a minha API sem saber lá para os usuários, tá? Então eu quero que ele instale essa dependência somente como uma dependência de desenvolvimento. Para isso, eu uso o comando assim, né? npm espaço i espaço menos d maiúsculo. Que eu estou informando para o npm que eu quero que instale como dependência de desenvolvimento. Aí eu coloco aqui o nome da lib na sequência. Nodemon. Acho que é isso, né? Nodemon. Deixa eu pesquisar aqui no npm, que eu não lembro de cabeça o nome dela. Nodemon. É só Nodemon, tá? Normal. Com um O só. Nodemon. Dou um Enter. Ele vai instalar ali rapidinho pra gente, tá? Enquanto ele instala ali, eu vou esperar. Já foi. Então ele colocou aqui pra gente, né? Dependência de desenvolvimento, tá vendo? Dev Dependencies, o Nodemon. Ele separa aqui as dependências das dependências de desenvolvimento, tá? Isso aqui são as dependências de produção e essas as de desenvolvimento. Vou fazer a mesma coisa, vou tirar ali o circunflexo da frente. E aqui agora, no Start, né? Eu vou trocar aqui de Node para Nodemon. Que aí ele vai ficar escutando as alterações enquanto a gente programa, tá? Então vou escrever aqui, ó. Nodemon. Opa, desculpa. npm start, né? Aquele mesmo comando. Agora, ao invés da gente ficar, né, com Node, olha só. Ele falou aqui, ó, que a gente está rodando com o Nodemon, né? Versão 2.7, 2.07. Aí ele vai ficar escutando aqui qualquer coisa, tá vendo? Estou escutando qualquer arquivo. Alterou qualquer coisinha aqui, ele vai reiniciar a aplicação para a gente automaticamente. Então isso ganha um pouco de produtividade aí durante o nosso desenvolvimento, né? Agora eu vou criar um controller aqui chamado, né, de user controller.js. Vai ser o controller responsável por manipular as requisições para o nosso contexto ali de usuários. Dei um Enter. O que a gente vai ter no nosso user controller? Ele vai importar a nossa classe base controller. Então vamos lá. Nome aqui da variável que a gente está importando, sempre mantendo o padrão de importar do mesmo nome do módulo, né? Require base controller. Não posso fazer isso, né? Tem que lembrar sempre de colocar o ponto e barra na frente para ele saber que é do mesmo diretório. Senão ele vai tentar achar lá nas dependências, nas bibliotecas instaladas ou bibliotecas do próprio Node. Salvei. Olha só, na hora que eu salvei, ele já reiniciou a aplicação aqui para a gente automaticamente, né? Ó, deu Ctrl S. Toda vez que eu dou um Ctrl S, ele já verifica ali e já reinicia automaticamente, né? Então isso ajuda a gente no desenvolvimento. Dei 2 enters aqui para facilitar. Vou escrever a classe user controller agora, tá? User controller vai estender, né? Extends base controller. Abre e fecha parênteses, beleza? Se eu tentar só rodar aqui, ó, o que a gente precisa fazer agora, né? A gente precisa implementar aquele método setup routes. Senão, na hora que rodar o construtor, vai dar um erro aqui pra gente, tá? Então vamos lá, vamos implementar aqui o setup routes. O que a gente está recebendo como parâmetro, né? O base route, base path, vou chamar. Beleza, estamos recebendo o base path aqui como parâmetro. Legal. Aí, lembra que no construtor da classe base controller, a gente tem aqui a instância do Express, né? Então aqui dentro do setup routes, a gente vai fazer o uso dessa instância do Express para definir as nossas rotas. Ó, diz Express. Ó, só esqueci de uma coisa aqui, tá? Voltando na base controller, ele tá vendo que ele não reconheceu aqui, né, automaticamente, ele não reconheceu o método disExpress. Por quê? A gente esqueceu de exportar a classe do arquivo base controller, tá? Então, exportar ele não funciona. Vou colocar aqui, ó, module.exports igual base controller a classe, né? Salvei, beleza. Agora sim, aqui no base controller, a partir do momento que eu digito this ponto alguma coisa, ele já reconhece aqui que eu tenho propriedade express, que eu tenho setup routes, tá? Então this.express. Agora sim a gente vai criar a nossa rota. Então olha só, vamos voltar aqui no express, voltando aqui no express. Né? A gente deu todo esse rolê, né? Criou o controller, né? Fez o listing e tudo mais, e não fez essa estruturinha aqui mais simples, para a gente já deixar a nossa aplicação de uma maneira que fique fácil da gente estender futuramente. Vocês vão ver que quando a gente for criar as próximas coisas, vai ficar muito mais simples do que se a gente definisse tudo em um arquivo só, né? Qual que é o problema? A gente acaba definindo tudo num arquivo só, acaba ficando muito grande, né? Fica difícil a manutenção desses arquivos. Então a gente acaba
separando ali, dividindo as responsabilidades para facilitar a nossa implementação. Então vamos lá. Vou criar aqui o método get, né, da instância do DisExpress, né, o método get aqui igual esse, tá? Aí aqui no primeiro parâmetro é a rota que ele vai receber, tá? E o segundo argumento é a função. Como é que a gente sabe disso? Não é só porque eu estou vendo aqui não, tá, pessoal? Se vocês quiserem pegar a referência do Express, basta vir aqui no navegador e vir aqui, ó, ExpressJS. Vai ter aqui, ó, expressjs.com. Aqui dentro você vai ter toda a referência, todo o guia da documentação das coisas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, guia tem roteamento. Aqui vai ter toda a documentação de como você manipula as rotas, tá? Como você manipula as rotas aqui, ó. Tá vendo? Ele vai tipo mostrar aqui. Inclusive ele tem tradução para português, então é bem legal aqui para você conseguir ver os exemplos. Então eu recomendo aqui esse site, né, o ExpressJS, para vocês pegarem a documentação dele, dar uma fuçadinha, ver como é que funciona. Referência, a versão que a gente está usando aqui é a versão 4.17, então 4x aqui é tudo referente a 4.17, tá legal? Só foi para dar referência aqui, vamos voltar aqui para o nosso código. Então vou pegar aqui o get, primeiro parâmetro, né? Vai ser o base path ali. Estou usando o template string aqui, as crasezinhas, né? Dólar, abre e fecha chaves. Aí eu vou colocar aqui o base path, eu sei que é o que eu estou passando, barra usuário. O que ele vai me devolver aqui? Eu quero que ele me devolva, né? Como que a gente definiu? Configurar o nosso Express, criar o nosso controller para receber a requisição. A gente está nessa parte aqui de criar o controller para receber a requisição. Então, nessa rota, no método get, aqui, né, eu quero que o que ele recebe aqui como parâmetro? Um callback, né, uma função anônima. Uma função anônima que tem dois argumentos. Request, REQ, que eu vou abreviar, e response. O request é o objeto que vai manipular a requisição que o usuário enviou e o response é o que a gente vai utilizar para dar a resposta que o usuário precisa. Eu vou criar aqui dentro da classe userController um método get, tá? Que é o que vai ser responsável por manipular essa requisição aqui, tá? Então eu vou criar um método get. Ele vai receber aqui como parâmetro, obviamente, o nosso request e o nosso response. E aqui eu vou simplesmente retornar, só para a gente ver ali de exemplo, res.json. O que eu estou falando aqui, né? Estou pegando o objeto de resposta, que é o que a gente vai injetar, e vou usar essa função JSON, que ela devolve, né? Ela devolve na requisição que o usuário fez um objeto no formato JSON, né? Com as propriedades que a gente definir aqui dentro. Então, vou colocar aqui que ele vai devolver o nome. No caso aqui, vou colocar meu nome, vírgula, e um ID. Então, vou colocar aqui, vírgula, ID, vai ser o ID 1. Então, eu estou devolvendo um JSON que tem duas propriedades, nome e ID, né? O valor do nome é o Douglas e o ID é 1. Legal. Só isso daqui vai funcionar? Não. A gente precisa definir aqui na nossa rota, né? Para ele fazer a chamada do método get do nosso controller agora. Então aqui, ó, quando a gente colocou this ponto, ele já reconheceu aqui os métodos que a gente tem. No caso, nosso método get, né? Request e response. O que a gente fez até agora? Criamos o nosso usuário controller, estendendo do base controller. Aqui no setup routes, a gente está definindo todas as rotas que esse controller de usuários vai ter, né? Ele poderia ter vários aqui dentro, tá? Request e response são os métodos, são as propriedades que o próprio Express injeta quando a gente recebe uma requisição aqui nessa rota. Eu estou pegando esses dois objetos e repassando para essa função get, tá? Definida dentro do nosso próprio controller. Vocês vão ver que mais, dá para definir de uma maneira mais fácil isso daqui. A gente vai ver logo logo. E vou aqui no final sempre usar aquele module.exports igual a userController. Salvei. Legal. Então minha classe userController está sendo exportada. O que falta agora? Falta a gente fazer o link desse controller, né, com o Express. A gente já fez essa lógica aqui de devolver o usuário, agora a gente precisa fazer o link do nosso usuário controller com a nossa aplicação. Nesse momento a aplicação está rodando, mas eles ainda não estão vinculados. A gente vai fazer o vínculo deles agora, tá? Então volta aqui na classe da aplicação, tá? A gente vai dentro lá do app.js, a primeira coisa é importar o nosso controller. Então vou vir aqui, ó, const userController igual a require, abre aspas aqui, ponto e barra, controllers, que é a pastinha onde estão os controllers, barra userController.
Então, estou importando a minha classe do usuário controller aqui, né? User controller. Agora a gente precisa vincular ele com a instância do Express aqui, ó. O que que eu vou fazer? Entre esses dois métodos, né? Entre o setup do Express e o início do servidor, vou chamar um método aqui, dis.loadControllers. Ou seja, esse método vai ser responsável por carregar todos os controllers que minha aplicação vai ter, tá? Então, vou definir ele aqui no meio, tá? Para seguir a mesma ordem. Então, load controllers, né? Abre e fecha chaves. E aqui eu vou criar uma propriedade da classe chamada controllers, né? Vai ser uma lista, né? Igual uma lista, ponto e vírgula aqui. Onde aqui dentro vou colocar todas as instâncias dos meus controllers. Então, user controller. O que que eu preciso passar aqui, né? O que que eu preciso passar como parâmetro? Lembra do construtor da classe user controller? Ele está esperando receber uma instância do Express. Quem que é a instância do Express? Essa própria aplicação aqui, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, dis.express. Legal. Coloquei um ponto e vírgula aqui no final, tá? Não precisa. Olha só, ele já até quebrou, né? Porque ele viu que tinha no ponto e vírgula, não precisa mais. Legal, já vinculei. O que que a gente gostaria aqui também, né? O que eu vou colocar aqui para ficar até mais claro do que está entrando aqui na nossa API, tá bom? Vou colocar aqui no setup do Express uma coisa chamada de middleware, né? Que é algo que vai interceptar, vai ficar entre a requisição, o processamento e a resposta, tá? Vai ficar entre a requisição e a resposta. Então aqui do disExpress eu vou colocar aqui, eu vou usar disExpress, vou chamar o método use da instância do Express. O que que esse método recebe, né? Ele tem aqui 3 parâmetros, basicamente, que é a requisição, o método a resposta, né? O res, e um callback chamado de next, né? E aqui eu vou usar um oral function, né? Que é aquela função anônima. Aqui dentro, o que que vai acontecer? Toda vez que chegar uma requisição nova, ele vai passar por esse método use, né? Que é como se fosse um interceptador aqui, né? E eu quero que ele simplesmente exiba para a gente o que que o usuário está fazendo, né? O que que ele está chamando. Então eu vou pegar aqui, ó, rec.method para saber qual que é o método HTTP que o usuário está chamando. E vou exibir também qual que é a URL que o usuário chamou, qual que é o usuário chamou da minha API. Além disso, eu preciso chamar aqui o método next, né, do parâmetro, o método, para ele continuar a execução aqui da aplicação, né? Eu posso injetar aqui no meu Express diversos middlewares que vão ser usados aqui para fazer funções diferentes. Nesse caso, eu só estou configurando que ele exiba toda vez que chegar uma requisição uma mensagem aqui no meu console falando o que que o usuário está chamando, para a gente saber o que está acontecendo, tá? Então, nesse momento, a gente já criou nosso controller, a gente já criou nossa aplicação, já configurou a nossa aplicação, vamos repassar por tudo? Voltando aqui no nosso index, né? Configuramos o nosso Express, criamos o controller, devolvemos para o usuário. Então a gente fez aqui, né, no app.js, importamos, né? O index.js é o arquivo principal. Ele está importando a aplicação, a classe app, está instanciando a aplicação e chamando o método start. No método start da classe app, ele está fazendo o setup do Express, carregando os controllers e mandando iniciar o servidor propriamente dito, né? No setup do Express, estamos simplesmente chamando, né, o framework Express e guardando a instância dele nessa variável local, nessa propriedade local. Estamos implementando um middleware aqui, né? Definir do middleware para imprimir cada requisição nova. Legal. Vou colocar uns comentários aqui para vocês saberem o que está pegando, né? Instância do Express. Legal. Load controllers. Carrega toda lista de controllers que a aplicação terá. E aqui inicia o servidor propriamente dito, né? Inicia o servidor da aplicação API na porta 3001. Beleza. Salvei tudo isso aqui, né? Aqui ele faz basicamente a chamada dos métodos. Aí lá no nosso user controller, né, que é o nosso controller, dentro aqui da pasta controllers, ele estende o base controller, está estendendo o base controller. O base controller ele está definindo aqui no construtor que ele espera uma instância da classe Express e assim, depois que recebeu a instância da classe Express, ele chama esse método setup routes que a gente definiu como abstrato aqui, né? Definição
do método abstrato para ser implementado nas classes filhas. Então aqui a gente está fazendo uso da herança, definimos essa classe aqui como classe base, todo controller estende do base controller, né? Por herança ele recebe aquele construtor, ele tem que implementar esse método setup holds, né? Para ser chamado quando a aplicação for criada, está recebendo aqui o base path como parâmetro e está falando para a instância do express, que já é da própria classe dele, quando receber um método HTTP GET nessa rota aqui específica, ele vai ser manipulado através desse método GET aqui. Então vamos testar isso daí, cara? Fizemos bastante coisa, agora é hora da gente ver o resultado, né? Então vamos lá. Para acessar a nossa máquina, o nosso servidor local aqui, a gente precisa fazer uso do nosso localhost, né? O nosso localhost é um DNS local que aponta para a nossa própria máquina. E para a gente conseguir usar a nossa própria classe, a nossa porta, né? Uma porta específica, a gente coloca aqui 2 pontos, o número da porta. No caso aqui é 3001 que a gente subiu. Na 3001 eu vou dar só um enter aqui. O que vai acontecer? Ó? Ele me deu um erro, falando que não pôde obter um método GET nessa rota raiz, porque não tem implementação, não tem ninguém escutando nessa rota raiz. A gente está escutando naquela rota /API /usuário, né? Então a gente define o nosso path lá, dei um enter, olha só o que aconteceu. Porta 3001 da minha aplicação, ele bateu no /API. Quem que é o /API? É o base path aqui que a gente definiu no base controller. E no usuário controller, ele está pegando o base path junto com essa rota /usuário e respondendo nesse método get aqui, ó. Olha só. Ele retornou o nosso JSON. Olha que legal. O JSON que a gente definiu aqui na frente. E olha aqui no nosso terminal, né, no nosso console log, tudo que aconteceu, né? A API executando na porta 3001, quando a gente subiu. A gente tentou fazer um get na raiz. A gente tentou depois fazer um get no /API /usuário. E por padrão, o navegador, ele tenta fazer um get desse Fave Icon, né? Que é um íconezinho que aparece aqui no título da página. Tá vendo esse íconezinho aqui do Express, né? Do NPM, do YouTube e tudo mais? O Fave Icon é esse íconezinho que aparece ali. Por padrão, o navegador tenta bater nele. Não conseguiu também, né? Por isso que não exibe nada ali. Legal, pessoal. Aqui a gente conseguiu fazer, nesse primeiro momento, aí a nossa aplicação. Faltou o que? O nosso Swagger, né? O Swagger, no caso do JavaScript, ele é um arquivo que é um pouco mais chatinho de configurar. Diferente do C# lá, ele não é automático. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui para auxiliar vocês? Eu vou colocar aqui no chat, né, um link que eu já deixei configurado previamente, o Swagger, né, o arquivo do Swagger que a gente precisa para a nossa aplicação. Então, peguem aí esse link que eu postei, façam um download, a gente vai pegar aqui, ó, vou digitar aqui para fazer o download e a gente colocar na nossa aplicação aqui, tá? pastebin.com/wq1usgs. Dei um enter. Beleza. Eu coloquei aqui um arquivo JSON também, tá? Que tem a definição das nossas rotas. Não vou entrar muito no mérito de como configura o Swagger aqui nesse momento. Eu simplesmente quero esse arquivo aqui para colocar na nossa aplicação. Vou pegar o conteúdo dele aqui, tá? Selecionei até o fim, copiei. Tem tudo aqui também, ó, aqui embaixo. Past data. Peguei ele. Vou criar aqui dentro do meu SRC uma pasta nova chamada Swagger. E dentro do Swagger eu vou criar um arquivo que vai ser esse arquivo onde a gente vai colocar o nosso documentação, tá? Swagger.json. Chamei de swagger.json. Vou simplesmente colar aquele conteúdo que eu peguei lá do Pastebin, tá? Olha só, já tinha criado ele previamente aqui, mas vou só passar rapidamente por ele, tá? O Swagger, ele tem uma outra documentação própria. Vocês vão entender o que é ele na prática, tá? Mas ele simplesmente aqui ele mapeia, né? Como eu comentei, ele mapeia, ele faz a documentação de todas as rotas que a gente tem aqui na nossa aplicação. Defini aqui, né, uma descrição para ele, uma versão, o título e tal. Falei que o path base, né, da aplicação é o /API. Aqui eu defini as tags, né, falando das operações com o usuário e tudo mais.
e as aplicações em si. Então aqui nos paths eu defino as rotas propriamente dita, né? Rota barra usuário, eu vou ter o método get, né? Aqui eu vou ter algumas informações, né? Uma descrição das coisas. E os modelos de resposta, tá? HTTP, ele tem diversos códigos de resposta que ele comunica ali com o browser. Um deles é o código HTTP 200, que é o padrão quando é uma resposta de sucesso. Quando a requisição que o usuário faz bate na sua API e todo o processamento dá certo, por padrão a gente devolve um código HTTP 200 para quem chamou, para falar que deu certo a requisição e dar algum resultado para ele. O 401 é um método que dá quando a gente tem um erro de autenticação, tá? Como a gente não está tratando a autenticação desse ponto aqui, a gente não vai ter esse problema, mas caso a gente tivesse, já estava aqui, tá? E o que eu estou falando? Eu quero que ele devolva como referência aqui essa definição, tá? De User Response Model. E onde que está sendo definido? Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo eu tenho o User Response Model, que eu estou definindo um modelo, tá? Que no caso é um nome e um ID, tá? Aqui a gente chamou de nome lá, né? Vou colocar aqui nome e ID, né? Salvei aqui, ID e o nome, falando que um é numérico, dei um exemplo aqui, beleza? E um erro de resposta. É simplesmente isso? Não, agora a gente precisa falar, né, para o Express aqui que ele precisa fazer o uso do nosso Swagger para fazer a configuração. Vou parar a aplicação aqui no meu terminal, tá? Para parar a aplicação é o comando Ctrl C. Aí ele vai perguntar se eu quero finalizar realmente, eu vou colocar um S aqui, vou dar um Enter. Ele vai parar a minha aplicação. Eu preciso fazer a instalação de uma biblioteca para fazer a configuração, para ler esse arquivo Swagger e mostrar para mim de uma maneira bonita ali no navegador, tá? Para isso, eu vou fazer a instalação aqui de um pacote, né, no meu terminal. npmi, tá? "-s", que eu posso usar, do mesmo jeito que eu tinha o "-d", eu também posso usar o "-s" maiúsculo, para falar que eu quero que salve aqui como dependência de produção, tá? Você não precisa dele, mas é só uma boa prática aí, dependendo da versão do NPM que você está usando, ele não persiste a instalação aqui no teu local, tá? Então vou colocar aqui que a lib swagger -ui-express. Dei um enter, ele vai instalar aqui pra gente. Deixa eu fechar uns arquivos aqui só pra gente não se perder aqui na explicação, tá? Vamos lá. Já instalou, tá? Eu vou abrir o meu app.js. Aqui dentro, a gente precisa fazer duas coisas, né? A primeira coisa é importar o nosso arquivo JSON, que a gente definiu aqui com a configuração do Swagger, e importar a biblioteca que vai ler esse arquivo e vai transformar ali de uma maneira bonita que a gente vê a documentação na interface web. Vou colocar aqui em cima, tá? Então eu vou chamar a primeira coisa de Swagger UI, que é a biblioteca, igual a require, abre aqui, vou colocar aqui swagger-ui-express, ponto e vírgula no final, e depois eu vou importar aquele nosso arquivo lá, vou jogar o conteúdo daquele arquivo em uma variável, tá? Para isso, eu vou usar o require também. O require ele serve tanto para importar as libs aqui, quanto para importar arquivos JSON também, tá? Existe uma outra maneira da gente manipular arquivos, mas no caso aqui desse arquivo JSON, a gente vai importar diretamente o conteúdo dele para uma variável. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar de swagger file, né, file de arquivo, igual a require, abre aspas, ponto barra swagger, que é a pastinha onde está o nosso arquivo, barra swagger.json. É o nome do nosso arquivinho aqui, tá? Ele não é um JS, ele é um ponto .json, então eu estou importando ele aqui, tem que falar a extensão também. Salvei, legal. Agora eu preciso informar para o meu Express, né, para a instância do Express, que ele tem que disponibilizar o Swagger em alguma rota. Então eu vou colocar aqui dentro do Setup Express, tá? Vou comentar aqui, ó, configura o Swagger na API. Diz, o que a gente vai usar? Diz.express, aquele mesmo método use, eu vou falar o seguinte, na rota /API /docs, eu quero que use o swagger ui.serve e o terceiro parâmetro vai ser o swagger ui.setup. É um método, tá? O setup ele espera o arquivo. Então eu vou usar aqui no parâmetro do setup o swagger file.
ponto e vírgula. Vou dar uns enters aqui para facilitar, tá? Salvei. Então tá fazendo use nessa rota API docs Swagger server, tá vendo? O que que a gente está fazendo aqui, ó? Vamos olhar como é que funciona o Swagger, mas se vocês repararem, a gente está usando esse barra API em dois lugares, tá vendo? A gente está fazendo uma coisa errada aqui, ó. Lembra que a gente comentou dos enums? Os enums é justamente para evitar essa situação, a gente ficar passando string solta, né, nos lugares. Né? Caso mude, caso a gente queira versionar nossa API, colocar uma versão aqui, barra V1, alguma coisa, a gente vai ter que mexer em dois lugares, né? Se deixar de mexer em algum lugar, vai dar problema. Mas vamos ver como é que funciona e a gente está quase no finalzinho aqui, a gente consegue jogar isso daqui dentro de um enum para facilitar a nossa vida. Então vamos voltar aqui no nosso navegador. Agora a gente vai acessar a rota do Swagger. Mesma coisa, localhost, 2.3001, que é a porta, barra API, barra docs. Dei um enter, olha o que vai acontecer. Ele está conectando ali, olha só, não foi possível conectar. Nossa aplicação não está rodando, né? A gente parou ela. Então, dei um Ctrl L aqui para limpar meu terminal, vou executar um npm start. Beleza? Executando na porta 3001. Voltei aqui, olha só, já recarregou e olha que bonito. Tá vendo? O Swagger é essa interface aqui. Ele é uma ferramenta, ele tem para diversas linguagens, tá? Mas qual que é a ideia dele? Né? Definir a documentação de todas as rotas que a gente tem na nossa aplicação e também, né, quais são as entradas e as saídas esperadas, né? Ou seja, o que ele já está me falando aqui, ó? A resposta desse get de usuário é um JSON nesse formato aqui, ó, nome e ID, entendeu? E o padrão, né, para 401, para o HTTP Response 401 é esse erro aqui, né? No caso a gente não tem. O response type padrão é JSON e a gente pode também aqui pela interface do Swagger fazer um teste, né? Clicando aqui no try it out, né? Tryout aqui, a gente pode testar a execução, né? Tem o método execute ali, olha só. Executamos, ele fez um curly aqui, né? Na rota lá da API usuário, falando que é um JSON. E olha só a resposta que a gente teve aqui, né? Aquele JSON que a gente mapeou. Se a gente mudar essa resposta aqui na nossa API, no nosso user controller, Douglas Oliveira. Salvei. Se eu fizer outra requisição, olha só, Douglas Oliveira, que atualiza para a gente consegue testar por aqui também as requisições. Então ele serve tanto para documentar quanto para a gente testar os dados do usuário, tá vendo? Ele tem até as mensagenzinhas aqui, definindo o que é cada um. Ele é bem bacana, tá? O Swagger ele serve para isso. Se vocês quiserem saber como que configura o Swagger, né, como que é a definição do arquivo dele, basta pesquisar aqui no Google, Swagger, ele tem esse site, swagger.io. Aqui você vai ter, né, explicando muito sobre ele, documentação, o que é. Aqui você vai ter a documentação para API também, para montar aqueles arquivinhos JSON nos padrões que vocês esperam e tudo mais. Então ele é bem bacana, vale a pena dar uma estudadinha nele, porque como o JavaScript aqui ele não pega automaticamente, justamente por a gente não ter uma tipagem forte, né? Ele não pode sair inferindo um monte de coisa ali. Então, a gente precisa definir esse arquivo do Swagger, a definição dele manualmente, diferente do C#, de outras linguagens com tipagem forte, que ele consegue fazer isso automaticamente, tá? Então, para fechar, vamos só corrigir aquele negócio da rota, né? Vamos criar um enum para ela, para não ficar passando string solta no código. Então, vou criar aqui uma classe chamada enums. Que dentro do enums vou criar um novo arquivo chamado API constants.js. Aqui dentro a gente vai usar aquele módulo .exports igual a object.freeze, né? Lembrando, object freeze para não deixar as propriedades serem alteradas. E aqui eu vou definir uma propriedade chamada base_path, que vai ser igual a barra API. Beleza. Salvei aqui. Então a gente vai usar essa constante ao invés de ficar usando essa string solta em todo lugar do nosso código. Para isso a gente vai mudar em dois pontos, né? Primeiro aqui no base controller, né? Vamos pegar aqui o nosso base controller e vamos importar ele, né? Const API
constant igual a require. Agora, olha só, essa pasta do enums, ela está no mesmo nível de diretório da pasta dos controllers. E o arquivo base controller está dentro da pasta do controllers. A gente vai precisar voltar um diretório para ele conseguir encontrar o diretório dos enums ali. Para isso, para voltar um diretório, a gente usa essa notação assim, ó, ponto, ponto. O ponto, ele refere-se ao diretório atual, ponto, ponto, ele volta um diretório. Aí eu estou falando que eu quero voltar um diretório e eu quero entrar na pasta enums e eu quero pegar o arquivo API constantes. Beleza. Importei ele. Importei, ok. Aqui dentro, ao invés de passar string direto, eu posso usar assim, né? API constantes.basepath. Salvei, beleza, tá ok. E agora aqui no app também a gente vai usar a mesma coisa. Vou importar o API constantes ponto barra enums. No caso, o diretório do enums está no mesmo nível de diretório do arquivo app.js. E eu vou importar ele aqui, né? O API constantes. E aqui embaixo, no setup do Express, eu vou simplesmente trocar essa string aqui por um template string, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou tirar o barra API, vou usar a sintaxe aqui do template string, né? Dólar e abre chaves. API constantes.base. Beleza. Agora a nossa aplicação aqui, né? Tá respeitando, não tá com string solta para tudo quanto é lado. A gente podia até melhorar também essa classe aqui, deixando esses métodos aqui internos, né, privados, né? A gente pode fazer isso aí quando a gente for entrar lá no projeto, mas eu queria que vocês vissem essa estrutura toda aqui que a gente fez, e não só usando ali direto o exemplo simples do Express, para a gente já deixar nossa arquitetura pronta, para que sempre que receber um controller novo, tá sempre fácil ali da gente manipular, quando a gente for fazer os serviços, né? A gente chegou aqui, ó, no nosso controller, qual que seria o próximo passo, né? A gente já está chegando no final da aula, mas qual que seria o nosso próximo passo? Dessa requisição aqui, pegar, disparar para algum serviço, manipular a regra de negócio e assim por diante. Agora eu quero ver como é que vocês estão aí. Primeiro, né, na verdade, antes disso, deixa eu colocar no GitHub essas coisas, que vocês já conseguem pegar. Vou abrir aqui o meu GitHub Desktop, tá? API, exemplo, API. Vou fazer o commit, eu vou fazer o push. Beleza, deixa eu ver como é que vocês estão aqui de dúvidas. Vocês estão com pouca dúvida, vocês estão falando pouco aí, hein, pessoal? Preciso que vocês tirem dúvidas aí. Estão entendendo tudo? Tá tudo claro? Ou vocês estão com dúvida aí? Ou vocês estão com dúvida, só precisam praticar? Estão conseguindo assimilar as coisas? Está fazendo sentido tudo que a gente está fazendo? Esse monte de arquivo que a gente criou aí? Não pensem que isso é porque no JavaScript é mais difícil. Imagina que isso a gente já está montando uma estrutura de diretórios aqui de projeto que vai facilitar a nossa evolução dessa nossa aplicação. A gente vai usar ali, quando a gente for fazer as aplicações, né, dos projetos, né, a gente vai usar uma estrutura aqui semelhante. Então eu queria já fazer essa introdução com vocês, para vocês estarem acostumados quando a gente for fazer a questão dos projetos ali para facilitar. O sinal vai ser usado com os frameworks gratuitos e top, que já são entre os melhores que as empresas estão atrás. É isso aí, o Alexandre. A gente está sempre usando, vai sempre usar os melhores aí, né? Eu já te respondi ali, a gente não está instalando de forma global, né? Estamos instalando pontualmente cada coisa, né? No local, no diretório do projeto. Tem como instanciar o Express fazendo const app express e depois usar o app? Tem também, o Ale, tem também, dá pra gente fazer isso. Mas se, por exemplo, né, vamos pensar aqui, se a gente quisesse evoluir essa aplicação para ser um cluster, né, a gente poderia usar essa mesma instância do app para instanciar a aplicação em diversas portas diferentes. Então, imagina aqui que na hora de subir, né, o servidor, a gente podia fazer diversas instâncias do app escutando em portas diferentes. A gente poderia fazer isso também, entendeu? Basta fazer uma instância dessa classe e usar essa instância dessa classe em outros lugares. Se a gente deixar o app aqui fora e usar o app, a gente acaba não conseguindo fazer essa funcionalidade de ter diversas instâncias da aplicação caso a gente precise, entendeu? O Swagger é similar ao Postman? É e não é. Ele é similar em questão de você conseguir documentar as coisas, né? Documentar as rotas ali, fazer as aquisições.
E o limite dele é esse, fazer as rotas, aquisições, ele consegue definir as questões ali de autenticação, né? Mas o fundamento dele é documentar a sua API. Deixar a sua API documentada para quem for utilizar saber como que é a forma de entrada, qual que é a saída que a sua API devolve, os métodos HTTP que ela aceita, os formatos, os status HTTP que ela retorna e tudo mais. O Postman, ele já é uma solução um pouco mais completa. Ele já consegue fazer mocks de APIs, né? A gente vai ver o conceito de mocks mais para frente. Eles conseguem criar collections, você consegue compartilhar as coleções que a gente diz, né? Que são um conjunto de requisições que você consegue salvar ali para testar algum cenário. Você consegue fazer algumas automações ali dentro do Postman. Ele é uma solução um pouco mais completa que tem um intuito mais de facilitar ali o dia a dia do desenvolvedor, criação de APIs, mocks e tudo mais. O Swagger já é mais focado em documentação para a própria aplicação. O Postman você consegue usar para qualquer aplicação, né? Beleza? Tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo entender? Vão praticar. Entender o que é API, para que serve a API. Qual que é a divisão de camadas. Tá claro os conceitos aí de HTTP, de status HTTP, de método HTTP. O que é o HTTP? Tá claro isso para vocês? Se não tá claro, sugiro vocês reverem aquela aula de redes, que ela é muito importante para isso, para você entender como que funcionam essas comunicações, o que é cada coisa. Vocês vão ver que o HTTP ele define diversos métodos, né? O HTTP é o protocolo. Tá vendo aqui em cima? HTTP, HTTPS. Esse é o método, é o protocolo que a gente está utilizando para comunicação na web. O HTTP ele tem uma lista de status, tá vendo? Status list. É válido vocês pegarem aqui, né? No próprio Mozilla aqui e verem os códigos de status, tá vendo aqui, ó? Eles têm um range, geralmente um range de status HTTP que eles definem para cada tipo de coisa. Então, o range de 200 a 299, resposta de sucesso. Erros do cliente, né? Erros da solicitação, da requisição, de 400 a 499. Erros do lado do servidor, de 500 a 599. E cada um define de uma maneira específica ali o que deu, né? Isso daqui é bom para ficar claro para vocês o que é cada coisa. Como que vocês conseguem saber o código HTTP que está retornando também? Uma coisa interessante aqui, ó. Vou subir minha aplicação de novo, tá? Mas voltando aqui pelo próprio browser, né? Lembrando lá do DevTools, né? Que a gente usou na aula de CSS. Apertei o F12, ele já abre aqui, né? O console. Se você clicar nessa aba Network, dá um F5, olha o que aconteceu, né? Ele tem que estar marcado aqui nessa opção All, né? Dei um F5, olha o que retornou para mim. Status code 304. 304 é não modificado, ou seja, ele pegou alguma coisa do cache. Eu vou apertar aqui com o botão direito em cima do íconezinho de atualizar e vou colocar aqui, ó, esvaziar cache e recarregamento forçado. Ele vai bater na minha API novamente. Olha lá. Ele deu um status 200 do meu usuário, né? O status code 200. Ele está me falando aqui, eu cliquei aqui no usuário, né? Ele está me falando aqui o status daquela requisição, né? Status 200. Tá me falando o método, que é o get, no caso aqui. Ele me fala a rota que eu chamei, me fala aqui alguns headers que eu chamei e tudo mais. E aqui no preview ele me mostra a resposta, né? No response é o resposta direta do servidor e no preview já é algo mais manipulado ali, que a gente consegue manipular no navegador, tá? Então aqui pelo navegador também você consegue fazer essas depurações, tudo mais. Tem muita coisa que a gente tem que ver ainda, mas é muito importante vocês estarem com o conceito de HTTP, de método HTTP, status em mente. Vocês entenderem a questão dos design patterns ali. Preste atenção ali nos conceitos que a gente definiu nos design patterns para vocês pegarem bem o que é cada classe, qual que é a responsabilidade, que isso vai ajudar bastante no código, né? Parte de gestão de dependências que a gente vai utilizar muito, parte de gestão de dependências, legal? Então é isso daí, ó. Tem que rever a aula como um todo, ligar para todos os pontos, acredito que esteja tudo bem explicado num passo bem top. Muito bom, Felipe. Fico bom aí fico feliz aí com o feedback. Tava animado aqui com essa parte, gostei bastante de fazer com vocês. Vai ser bem legal a gente fazer o projeto aí juntos também, né? Espero que vocês tenham essa evolução, então vai ser bem bacana. Show de bola, Alexandre. Obrigado aí também pelo feedback, cara. Valeu, mano. As outras foram boas, mas foi claro o objetivo. Maneiro, show de bola. Tem melhor que ficar tudo, mas é normal quando tem bastante informação. É isso aí.
Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Nicolas. Show. Boa noite aí para vocês, então. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, chama lá no Facebook, tira as dúvidas, revê os vídeos lá que eu comentei aqui de redes, os vídeos de, né, de HTTP, vê os status, dá uma pesquisada no Google, esteja claro aí o que são os design partners aqui que a gente usou, né? Dá uma pesquisada, vê o que é o Swagger, se ficou com alguma dúvida também. Exercita bastante, que a gente logo logo vai fazer o projeto. Vamos desenvolver mais coisas ainda. Então quero que vocês aí programem junto com a gente, fique tudo, né? Programador aí top de mercado. Beleza, galera? Bom descanso para todo mundo. Amanhã tem mais aula do Rafa aí de Kotlin, quinta-feira aula de Python. Semana que vem a gente se vê de novo, né? Próxima terça. Uma boa noite, boa semana para vocês aí, beleza? Até mais.